Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje doutora Aide aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação novamente, doutora. Oi, Roger, tudo bem? Obrigada pelo convite. E fala para nós, doutora, quais são as atualizações aí do cenário da imigração, coisas que afetam a nossa vida enquanto imigrante, seja para quem já está aqui ou para quem está vindo do Brasil? Então, eu acho que todo mundo quer ouvir um pouquinho sobre o Build Better Act, né? No início do ano, a gente ouviu bastante, né, quando o presidente novo entrou, sobre uma reforma imigratória que eles estão falando que ia ser compreensivo. E daí nós vimos que nada andava, a gente sabe que é um processo lento, mas que eles decidiram incluir algumas informações sobre imigração dentro de um outro act, chamado Build Better Act. E todo mundo está feliz, eu também estou com a notícia que há uma semana atrás, mais ou menos, aprovaram na Câmara, on the House. Óbvio que também tem que passar por o Senado ainda e podem modificar, deletar, não chegar em acordo, sabemos disso. Mas é um passo que muitos estavam ansiosos para ver. E o que está aí? O que vai ir para frente? O que tem possibilidade de ser concretizado o ano que vem? A primeira que todo mundo quer saber, recebemos muitas informações e perguntas sobre isso, é o essential workers. Muita gente que está aqui nos Estados Unidos, que trabalharam durante a pandemia, enquanto muitos americanos estavam protegendo a saúde deles em casa, e essas pessoas que estão aqui ilegal, ou às vezes legalmente, trabalharam. Essential workers é para quem já está ilegal e eles gostariam de ver, né, alguns senadores, algum benefício para essas pessoas que durante esse tempo eles arriscaram a saúde e a vida para poder estar trabalhando em áreas essenciais, ok? Então isso ainda está dentro desse decreto novo e esperamos que isso se aprova logo. Outra parte muito importante que tem assim muito discurso ainda entre advogados é o tal parole, pessoas que já estão ilegal nos Estados Unidos. Eu não sei se você lembra, mas eu imagino que tem muita gente aí que lembra que houve uma conversa logo no início do ano que ia ser para quem estava ilegal desde janeiro de 2021. E nós, advogados, achávamos que isso não iria acontecer, né? Que normalmente quando a gente viu anistias em anos passados, era para pessoas que já estavam aqui muitos anos ilegais. Agora a gente viu uma data nova, foi a primeira vez, que é janeiro 1º, 2011. Então, isso quer dizer que as pessoas que se encontravam aqui desde dezembro 31, 2010, ou antes de 2010, poderiam talvez qualificar para essa opção de trilhar um caminho, né? Primeiro com o work permit, é o que a gente espera, e depois trilhar um caminho para o green card. Óbvio, a cláusula sobre DACA continua, todo mundo quer ver essas crianças que chegaram nos Estados Unidos ilegal, ver um caminho para eles se tornarem residentes e cidadãos. Então, isso também está aí. Uma cláusula que talvez pode beneficiar pessoas que estão fora do país, Roger, é essa conversa de unused visas, né? Então, para quem não sabe, vou tentar pincelar aqui, que eu sei que tem muitas dúvidas, mas, por exemplo, os números, a quantidade de green cards que está disponível cada ano é um número fixo, tá? Então, vamos pensar que em casos de EBs, EB1, EB2, EB3, etc., são 140 mil. E daí, para casos de família, né, que não são família imediato, que existe categorias para irmãos ou para crianças maior de 21, são mais de 200 mil, 226 mil green cards disponíveis. O que aconteceu em 2020? Pandemia, os consulados fecharam e tiveram um número grande, estamos falando por volta de 100 mil números de vistos de green card que não foram utilizados. Então, eles estão tentando fazer um recapture. Vamos recapturar todos esses números, que eu acho o mais prudente, porque estamos com um backlog. Um backlog é uma fila de espera de décadas para alguns países, de década para um irmão de 13 anos para a maioria dos países. Então, se a gente puder recapturar, talvez existe também uma opção, eles estão querendo ver essa opção, de pagar uma taxa para acelerar certos tipos de casos. A gente sabe que
esse taxa de premium hoje existe para certas categorias, mas não para a família, e nem para todos os EBs, e nem para todos os casos. Então, quando a imigração, ano passado, queria cortar o budget e demitir pessoas em pleno crises, o governo americano, o Congresso, entrou e falou: não, você não vai fazer isso, vocês não vão fechar, vocês vão contratar mais pessoas, mas como vão fazer isso? Vocês vão aumentar os valores. Esse vai ser meu último ponto desse Build Better Act, porque é muita informação, a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso. Mas no Build Better Act, eles incluem uma tabela que eu coloquei nos meus stories, no meu Instagram, essa semana, com as possíveis mudanças de aumentar as taxas de imigração para poder contratar mais pessoas, para poder estar colocando os casos em dia, porque tem muitos casos que estão aprovados, uma parte, mas o ajuste de status está esperando, tem uma fila enorme, então uma solução para não ter nossos estudantes esperando um ano é contratar mais pessoas. Eles resolvem isso tentando chegar a um acordo, né? Então, quando eu postei isso, a maioria das pessoas falaram: eu pago, não me interessa, mas eu pago feliz, mas eu quero ver meu caso andar. Então, esse é o clima, esses são os updates referente a esse assunto muito importante, e nós estamos com a expectativa que eles vão aprovar ou fazer as mudanças ou já tomar uma decisão ainda esse ano. A primeira pergunta que eles mandaram foi do Felipe Silva. Ele perguntou o seguinte: olá, doutora Aide. Eu tenho o valor exato para comprovação de renda para tirar o visto F1 de estudante. Tem problema o valor ser exato ou teria que ter uma quantia maior do que eles pedem, doutora? Então, para você poder receber o I-20 da escola, eles vão requerer o valor exato. Você não tem que ter a mais para a escola, né? Eles vão calcular aí também algumas despesas extras, como housing, onde você vai morar, livros. Então, quando eles calculam, tem todo esse valor já incluso. Então, teoricamente, o agente de imigração, ele não deveria estar perguntando a mais, porque quando eles vão emitir seu I-20, vai ter todas essas linhas aí. Eu sempre falo, né? O problema que a gente vê, Roger, com a maioria das pessoas é essa intenção de voltar para o Brasil. Então, assim, não é só ter o dinheiro em conta. Hoje, inclusive, eu fiz uma entrevista com alguém que falou: eu tenho 100 mil na conta, reais, isso é quase o dobro do curso de inglês. Daí, quando você começa a conversar com a pessoa, mas você tem trabalho, você tem empresa, você tem casa, e as respostas todas não, né? O agente de imigração no consulado, vocês bem sabem que é um pouco de uma loteria, porque tem pessoas que vão lá, eles nem te perguntam nada e emitem seu visto, só pede o I-20, extrato de banco e pronto. Outras pessoas, eles perguntam mais coisas. Você mora com quem? Você mora onde? Então depende também muito da idade dele, porque ele pode falar: mas eu tenho idade escolar, né? De 18, 20 anos, vou fazer college, então eu moro com meus pais. Então, tem muitos fatores que eu gostaria de saber para poder dar uma resposta mais concreta. É isso aí. E também é visto, também, né? Pode ser aprovado, pode não ser aprovado, e é com base no discurso, né, doutora? Por que que você quer estudar nos Sim. Estados Unidos? Como que você vai aplicar esses conhecimentos no Brasil? Então, às vezes, só o dinheiro na conta não é certeza. Não pode ser suficiente. Uhum. Vamos para a próxima pergunta aqui do André Reis. Entrando com F1 e vencendo o prazo da escola, que é 6 meses, eu posso me matricular de novo por mais 6 meses e continuar legalmente no país? Eu até queria fazer um adendo, doutora, porque às vezes Uhum. alguns estudantes, por exemplo, tem uma amiga nossa aqui que ela pediu visto, e o tempo de programa de estudo era 6 meses, mas ela recebeu 4 anos de permanência de visto, né? Então, a Uhum. permanência é o I-20, mas o visto é 4 anos. Aí a doutora até pode explicar para nós um pouquinho disso. Sim. Vamos lá. Quando você recebe um visto que tem validade, é uma coisa. Toma cuidado de achar que você pode ficar o tempo do visto, né? Para B2, eu acho que as pessoas, óbvio, nunca fazem confusão, sabe que não pode ficar 10 anos, eles sabem que existe uma permanência. Mas se aplica em outros casos também, onde as pessoas não conseguiram diferenciar isso. Então, tivemos um atleta com P1 de outro escritório, estava com visto válido por 5 anos, só que por o I-94, a permanência estava só 3 anos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você estourar a permanência do I-94, você ficou ilegal. Assunto número 1. Número 2, a pessoa que normalmente vem com o estudante, quando você olha o I-94, não vai estar a data do passaporte, do visto em si, e tampouco o tempo do seu
programa, vai estar DS. O que é DS? Duration of Status. Enquanto você ficar estudando, você vai manter o seu status de estudante. Então, tem pessoas que falam assim, eu só vim fazer um curso profissional de inglês de 3 meses e eu vou voltar para o meu país de origem. Daí chega aqui e percebe que o inglês que ele achava que era intermediate, né? Na verdade, é um inglês básico. Ele fala, não, 3 meses? Não, vou precisar de 6. Eu posso continuar estudando? Sim, porque a escola, eles fazem um update no sistema, que é chamado SEVES, tá? Eles fazem esse update todo mês. E daí você pode continuar com seu status válido se você manter a sua matrícula com a escola. Beleza. E é muito difícil as pessoas às vezes entenderem, né, doutora, que existem pessoas que estão aqui com visto vencido de estudante, Sim, porque na maioria dos casos eles dão 4 anos, verdade. mas eu já vi um Uhum. que deu 2, por incrível que pareça. Sim, já vi várias E coisas. tem tanta coisa doida com imigração, e Sim, às vezes a pessoa está aqui estudando há 5, 6, 7 anos, mesmo com o visto vencido, mas com status em dia. E tem muita gente que às vezes não entende isso. Ué, mas como que ele está com o visto vencido, mas status em dia? E aí, que são coisas separadas, né? é, Uhum. pelo pouco que eu entendo, é que se ele saísse do país e tentasse voltar com aquele visto, ele não conseguiria. Exatamente, é o que a gente costuma falar. Então, tem pessoas que falam, eu vou ficar aqui até eu poder trilhar um caminho para um green card. Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Caio P. Caio P. É muito complicado, doutora, entrar como turista e trocar o status para estudante? Aqui ele escreveu visto, mas aí a doutora pode Uhum. até explicar se é visto ou Sim, status. sim. Então, vamos lá. O que está no seu passaporte é visto. Então, se você tem o visto no passaporte turista, isso é uma coisa. Mas o status é a permanência. Então, quando você entra, tem um documento que ele é eletrônico hoje em dia. Antigamente era um papelzinho que eles grampeavam no seu passaporte. Isso é a permanência que eles vão te dar. Porque, assim, o máximo de um turista é 6 meses. Mas você não está garantido receber esses 6 meses quando você entrar. Se eles acharem que por algum motivo você está tentando ficar mais tempo, fazer outra coisa, eles podem falar, não, eu vou te dar apenas 90 dias. E tem uma estratégia dos 90. Ah, não, vou te dar 60, vou te dar 30. Então, eles têm esse poder de poder dar menos tempo. Então, o status é o seguinte, você chegou com seu visto B2, mas aí você fez uma troca de status, porque no seu passaporte, eles não vão emitir um novo visto aqui dentro dos Estados Unidos. Eles não emitem visto, só no exterior, só em países estrangeiros, tá? Nos consulados. Então, aqui eles podem liberar um status, uma permanência. Aí você faz uma troca de status para estudante, daí você recebe um papelzinho que vai estar lá com seu I-94 novo, agora ele está com DS. O que é DS? Duration of Status. Enquanto você fica estudando, não interessa, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eles queriam mudar isso na administração anterior, não conseguiram, Ainda e a gente bem. ficou feliz com isso. E daí a gente sabe que vocês podem trocar seu status aqui dentro e ficar o tempo que você quiser estudando. Só que ele pergunta, é fácil? Então, realmente, se você entrou com a intenção de turistar, você tem provas que você turistou, a gente anota essas provas, você tem uma vida no Brasil ainda, tem conta de banco, um contrato de aluguel, casa, vida no Brasil, para quem sabe fazer o processo, advogados, é um processo mais simples, mais comum de fazer. Por exemplo, sou advogada há uma década, né? E eu falo para as pessoas, é o que a gente mais faz é troca de status, né? A gente sabe quais requerimentos são, a gente pega do estatuto os requerimentos e a gente prova cada um com documentos que são evidências, papéis que você manda, a prova de banco, prova de turismo, e eu acho que para a gente que sabe fazer é um processo simples. É isso aí, né? E hoje em dia, né, doutora, com a nova administração, não há mais aquela necessidade de estender o status de turista para poder mudar para estudante, né? Que anteriormente você tinha que estar estendendo para não passar do prazo, e aí Sim, você gastava mais dinheiro, era mais papel, até para vocês, eu acho, enquanto sim. profissionais, advogados, era muito mais coisa para preencher. Era mais trabalhoso, era mais dor de cabeça para a gente também, era muito mais dinheiro para a pessoa que quer fazer esse processo. E, além de tudo, eu sempre achei que não era ético isso. Eles fizeram isso para tentar achar uma maneira de as pessoas serem negados. E muitos foram negados, Roger. Muitas pessoas que fizeram sozinho, eles foram negados.
né? Então, isso sim, realmente foi um problema grave. O que acontece se eu tiver meu visto de turista cancelado, eu estando nos Estados Unidos com troca de status? Eu terei que sair do país? Então, essa pergunta é muito relevante. Muita gente também tem me comunicado que eles estão aqui nos Estados Unidos já ilegal e que eles recebem uma comunicação do consulado no Brasil, falando que o visto foi anulado e revocado. Eles querem saber como que isso acontece. Bom, como que eles pegam essa informação? Eu não sei se é uma auditoria que eles vão fazendo porque tem muita gente que mora aqui que nunca recebe esse e-mail, né? Então não parece ser uma regra preta e branca. Segundo, a pessoa que está aqui, o status é uma coisa e o visto é outra coisa. Mas se você mandar a cópia do seu visto e você mandar para eles provando que você fez a troca de status antes de vencer os 6 meses do seu status para estudante, eles poderiam perguntar alguma coisa sobre seu visto, se eles cruzarem esses dados, poderiam, né? Por quê? Lembra, o F1 tem intenção de ficar uma temporada para estudar e voltar para o país de origem, né? Então, uma moça me perguntou: meu visto já expirou, mas eu tô com 2 dias de status. Isso poderia dar problema? Eu falei que poderia, porque se eles puxarem esses dados ou olhar o visto no passaporte, nesse caso do menino, provavelmente não está expirando no visto no passaporte em si, né? Deve estar com validade ainda de alguns anos, um mês, sei lá. Mas nesse caso, a menina, eu falei, eu não sugiro de você fazer uma extensão quando o visto já tá para vencer, né? Porque ela entrou e eles te dão tipo 6 meses de visto. Você pode entrar se você tiver mínimo 6 meses de visto. Daí ela entrou. Só que não tem tempo para fazer uma troca de status, porque eles vão falar, mas você vai ficar e o visto está estourando já o prazo. Então, são situações delicadas que eu tomaria cuidado. Agora, a pessoa, por exemplo, esse menino, vamos falar aqui o caso dele, Roger, é que ele deu entrada na mudança de status para F1, mas daí recebeu alguma comunicação que revocaram o visto dele. Eu iria esperar. Espera a imigração te mandar um RFE, Request for Evidence, e daí você vai ter que ver o que eles estão perguntando para você poder responder as dúvidas deles. É isso aí. E é complicado, né, doutora? Eu imagino que às vezes a pessoa está aqui, às vezes ela falou lá no consulado que ela ia ficar, sei lá, 15 dias, aí de repente ela Uhum. está aqui há, sei lá, 7 meses, né? Não fez extensão, ou sei lá o que aconteceu, e recebe uma notícia dessa, eu imagino que é preocupante. É bem preocupante. E como você sabe, Roger, uma coisa que é muito frustrante para muitas pessoas é que a lei de imigração, ela não é preta e branca. Então, muitas vezes as pessoas, eles querem uma resposta X, mas há uma área, a gente fala gray area, né? Cinza, não é preta nem branca. Vai caber muito na interpretação da pessoa que está com o seu caso, se essa pessoa vai pesquisar, se esse visto em si está válido, ou se ela vai interpretar que você fez a mudança de status antes de vencer seu status, então perante a lei você estava ok para fazer. Então, assim, muitas dessas perguntas mais complicadas, elas são complicadas porque o estatuto não é claro, né, em vários pontos. Então, ele deixa uma brecha para interpretação, e daí nós vemos cada caso que você fala é tratado de maneiras diferentes, né? Vamos para a próxima pergunta do Plínio Sobreira. Ele mandou o seguinte: olá, doutora Aide. Estou com visto F1, curso ESL. Quais são os meios que tenho para chegar ao Green Card? Essa é a pergunta que recebemos com frequência também, e isso vai depender muito da experiência dele, da formação dele. Basicamente, quando as pessoas mandam um currículo para meu escritório, a gente consegue avaliar e ver se é cabível um EB1 ou um EB2 interesse nacional. Eu começo com essas duas porque essas não vão requerer um sponsor. Você não vai precisar ter uma empresa que está te convidando para trabalhar nos Estados Unidos, que, óbvio, Roger, nós sabemos que é a parte mais difícil. Então, se fosse fácil conseguir o sponsor para todo mundo iria estar fazendo os EB3. Então, a gente tem que avaliar o currículo para ver se é cabível um EB1, EB2, EB3. Há várias maneiras de receber, né, um green card, através de asilo, às vezes, através de outros vistos, através de casamento, mas como eu estou estudante, minha cabeça já vai na direção de um EB, EB1, EB2, EB3. E aquela coisa, né, doutora? Uma vez eles estão daqui estudando, começa no inglês, depois passa por uma faculdade, aí faz um CPT, um OPT, a empresa gosta da atividade dele, quem sabe não vira um visto de trabalho ou um green card por trabalho, né?
Exatamente, é trilhar o caminho, sabe, que eu falei para uma moça essa semana exatamente isso, eu falei: "Ó, você está pensando no F1 hoje, você aplicou para o F1, agora você está preocupada com o X assunto que você nem recebeu o F1. Então para você não se estressar, o que que eu aconselho? Vamos passo a passo, porque você não pode correr antes de caminhar. Então para você pensar no futuro de um EB, primeiro você tem que receber a aprovação do seu status de F1. E daí sabendo em geral que, né, você vai ter que se esforçar, tentar achar um trabalho através de um OPT ou CPT, às vezes você também pode pensar: "Eu vou abrir uma empresa", tem várias opções, mas primeiro vamos garantir seu status aqui, porque senão amanhã não está garantido de jeito nenhum. Lembrando, pessoal, que caso você queira marcar sua consulta, tirar sua dúvida com o escritório da doutora Aide, as redes sociais vão estar abaixo na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato, marcar sua consulta para tirar sua dúvida. E também não esqueça de deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever e compartilhar para acompanhar também todas as novidades, beleza?